Olá, crianças. Vocês estão felizes? O tio tá voltando pela última vez no ano? Será que é a última vez no ano? Quem é que sabe? Quem é que sabe? E para a literatura contemporânea brasileira, um campo onde certos desesperos acontecem. Então tá, vamos lá. O livro de hoje é Oi? Tem que bater na coxa, né? Eu curto essas paradas e tal. Livro de hoje, viu, Murilo? Eu curto essas paradas. Livro de hoje, Agora, Carlos Eduardo Pereira. Livro recém-lançado, né? Lançado o quê? Questão de 2 meses, 2 meses? Uns 3, 4 meses. Assim. O Carlos Eduardo Pereira é um escritor lá do Rio, lançado pela Todavia, e que eu não tinha lido o primeiro dele, na verdade. Só li esse aqui, que o primeiro é como é... Enquanto os Dentes. Sabia da existência dele, mas não o havia lido. E li muito rápido, assim. Eu lembro que eu peguei ele e li em questão de 2, 3 dias, na verdade. O livro chegou à minha mão de uma forma muito generosa e gentil na terça-feira, e quando eu li na quarta e quinta, na sexta eu não pulei, e no sábado eu terminei, assim. Então eu havia prometido que terminaria de ler até o final de semana, e eu cumpri a minha promessa. E não foi por menos, assim, porque é um livro bastante interessante, e eu já vi tinha alguém que tinha comentado, assim, em algum desses lugares virtuais aí, que são frequentados por pessoas que não existem, que estava lendo e que a primeira parte era de fato muito fluida, e foi para mim, assim, eu estava na viagem e li ele, assim, as 70 páginas, li super rápido. Li a segunda parte também rápido, a terceira, que é um pouquinho mais longa, li com algum vagar, mas como eu disse, foi uma questão assim, cada um foi uma sentada ali, eu terminei com uma parte. Gostei do livro, achei interessante, e por isso, enfim, escolhi trazer aqui para comentar, porque a gente está agora com muito cuidado, né, de trazer literatura contemporânea brasileira, porque há uma tendência, aparentemente, no vinho que a gente bebe, esse daqui, de infligir certo cinismo aos comentários que não estão de acordo com as expectativas dos leitores que gostaram do livro, que não gostam que as pessoas falem mal dos livros que eles gostaram, assim. Porque o esquema é você buscar caminhos de autoafirmação, não é? Então, por aí que está o revival do Teletubbies e tudo mais. Mas eu gostei desse livro, achei interessante, acho que há questões que podem ser analisadas no que, vamos dizer assim, não vou dizer problemático, no que dizer de potências não realizadas, e que a gente, enfim, pode discutir aqui com vocês. O livro é o seguinte, a primeira parte, o personagem que talvez a gente pudesse considerar como principal, que no fundo é, vamos dizer, o personagem de costura, que talvez a gente possa inclusive abandonar a ideia de personagem principal, mas antes pensar em personagem de costura, quer dizer, o personagem que vai costurar a trama, não porque ele seja exatamente o principal, mas porque ele é uma espécie de razão de ser de toda a trama narrativa, em vez de um acontecimento ou de uma estrutura de ações, vai ser esse personagem, e esse personagem principal, que se chama Jorge Ferreira Neto, é um professor vivendo lá no Rio de Janeiro, e que no dia do aniversário dele de 45 anos, se eu não me engano, 45, resolve não sair de casa, não ir trabalhar. Ele tá meio putão com a vida, putão com o mundo, e no estar putão com o mundo, ele desenvolve uma linguagem bastante interessante de dizer o mundo ao seu redor e dizer o passado dele, que ele vai tentando, ele vai reconstruir meio que nessa
voz pouco convencional, assim. É muito dinâmica essa voz, é muito viva ela, muito emputecida e que traz alguma coisa de bastante interessante enquanto potência literária. Eu vou colocar duas questões aqui. Uma delas é que ele lança uma espécie de onda, tá? Que pode ganhar tamanho na projeção que ele faz, tanto em relação à origem familiar dele, que é uma parte do que vai ser realizado, quanto a projeção do que é a mistificação de si mesmo e, portanto, de todo o seu entorno enquanto narrativa. Há laivos, assim, há coisas acontecendo ali, há momentos em que ele, por exemplo, faz uma espécie de mistificação, de imaginação, ou de coisa ele imagina o voo do helicóptero do Lula desaparecendo, uma coisa assim. Como eu acho que no universo dele isso realmente aconteceu. Né? Ou que no universo, mas vamos dizer assim, que não tivesse acontecido ainda assim, enfim. São coisas que ficam nesse âmbito do que não é exatamente um delírio, que não é exatamente um onírico, mas que não é exatamente o âmbito colado ao real, o que é interessante, sobretudo se tratando de literatura brasileira contemporânea, onde há uma tendência muito, muito forte a um certo realismo piegas e tudo mais, sobretudo na formação do discurso. Mesmo quando é supostamente imaginativo, o discurso de base é de um naturalismo fraco e tudo mais. Então essa é a primeira parte, e aí ele lança para a segunda parte. Se ele é o Jorge Ferreira Neto, ele vai retornar e contar quem que é esse Jorge Ferreira, o pai, né? Que é o avô dele, que é uma figura muito interessante, muito cativante. É um homem negro da região do estado do Rio de Janeiro, mas que é da região de Friburgo, né? Que é uma cidade... Eu conheço Friburgo, sabia? Eu já fui lá. Que é uma cidade de colonização suíça e que tem ali, quer dizer, claramente marcada essa ideia. É um lugar que é mais fresco, mais elevado lá na Serra do como é que é? É a região serrana do Rio, né? Ali, volta a Cachoeira de Macacu, Bom Jardim, que é a cidade que meu avô morou e tal, né? Enfim. Então, a região serrana do Rio, mais fresco e tal, e dominada por essas famílias suíças, brancos, não é? Enquanto há, claro, a existência de pessoas negras, e aí o avô dele cria uma espécie de um bar, assim, um lugar para ser, que ele só permite pessoas negras, não é? Que é o lugar onde ele vai realizar as festas dele, os sambas lá dele e tal. Ele controla as coisas que é um tambor, assim, que ele vai tocando, vai ditando o ritmo da coisa. No grito da mocidade. E ele participa e ele tem uma peça de teatro que ele quer encenar ali e tal. Ele é gago, que é uma coisa muito interessante, assim, uma característica muito interessante dele. E ele é um cara meio, não é exatamente um malandro, mas assim, ele começa sendo acordado pela mulher dele, grávida, enquanto ele está enroscado lá com uma outra mulher num quartinho do bar. E aí vai contar esse dia dele ali, quando ele tem uma luta de boxe, ele faz não sei o que, ele tem uma série de fatos ali, e ele, enfim, há acontecimentos marcantes ali quando ele tem 45 anos, que é o que seria a idade do neto, que é essa linha mestra da narrativa. E aí vem a terceira parte, que vai contar a história do filho desse avô, e portanto do pai, então, do Jorge Ferreira filho, que não conheceu seu pai, exatamente, e aí conta a história. A terceira parte é interessante em parte porque ela conta a história. Ela se pretende, se a primeira foi o discurso do filho, a segunda do neto e agora do pai, ela conta a história do pai até um certo trajeto, e depois, no aniversário do filho, se não me engano, de 15 anos, alguma coisa assim, ele entrega, o pai entrega em Barbacena o filho para ser, que passou no exame lá para ser
na escola preparatória da aeronáutica, não é? E que é muito difícil, a gente confunde assim, por exemplo, eu quando vejo os Três Patetas eu não sei o nome deles, não é? Você só sabe que são os Três Patetas. Então aeronáutica, marinha, assim, qual usa a roupinha de pijama, qual que pinta meio fio, essas coisas ficam um pouco confusão, são atribuições muito complexas, não é? Assim, para a gente entender. Mas ele é entregue lá, então, nessa escola preparatória da aeronáutica. É muito delicioso a gente poder fazer piada agora com essas coisas sem ter o medo de que esses... a gente ainda tem um pouquinho, assim, se for bem, né? Se tiver uma certa dose de ceticismo, mas sem que a coisa vá descambar para ter esse bando de energúmeno razoavelmente controlando as coisas, assim. Mas ele, enfim, ele vai lá para a escola preparatória e aí ele é recebido por um cara que é mexicano, que está aqui no Brasil, a quem ele está endereçando, inclusive, alguns dos discursos dele na primeira parte, e depois vira o dia a dia dele ali, nesses primeiros momentos da escola preparatória da aeronáutica, onde ele parece um menino meio gordinho e tal, com alguns dotes físicos limitados, e que, enfim, é uma máquina de salsicha, assim, uma coisa completamente horrível. E aí entra elementos assim, um professor que é um idiota muito velho que está dando aula ali, que faz um discurso pró determinado deputado, um vereador, deputado da época, que era um imbecil que deveria ter permanecido lá para todo sempre, nunca ter sido alçado a nenhuma posição de maior relevo, mas infelizmente aconteceu. E aí, enfim, tem todo esse trajeto ali que passa a ser, então fecharia com o do filho. O pai, inclusive, também tem um acontecimento quando bate esse dia ali do filho estando na escola preparatória e tal. Tem um acontecimento com o pai que envolve a idade dos 45 anos, que vai ser a idade que como vocês lembram, é a idade que ele estava realizando, que ele estava, né, o aniversário dele lá no começo, e por isso a negativa dele. Eu tenho um acontecimento com o avô, tenho um acontecimento com o pai, e talvez aquele, então, anseio dele em relação aos 45 anos que ele estava completando. Eu gostei, sobretudo, da primeira e da segunda parte, e eu achei que tinha uma potência narrativa de explorar coisas. Porque na primeira parte, o discurso um tanto quanto delirante em primeira voz, em voz em primeira pessoa, fazia com que a coisa se tornasse mais fluida, e também com que aquela raiva, aquela virulência que o cara tem, marcava uma coisa menos insossa e quase soro de algo que a gente vê na literatura brasileira contemporânea. Assim. São vozes que, quando tentam ser ativas, quando tentam ser marcantes, são piegas, são clichês, são ridículas e tal. E aqui o Carlos Eduardo Pereira, nessa primeira parte, realizou algo bastante interessante, quer dizer, uma voz que é maneira, que é legal, que vamos dizer assim, que nos cativa de uma certa forma, embora seja, claro, uma voz de raiva, uma voz de contradição, uma voz de problemática, uma voz de uma série de, vamos usar, atravessamentos, né? Essa é o bingo uma voz que eu fico imaginando aquela tortura do barril que é das espadas, lembra? Isso é um pula pirata da vida, isso é o atravessamento e tal. Não, mas é uma voz bastante interessante mesmo, assim. E uma voz que anuncia algo, porque ela está colocada meio que um rastilho de pólvora ali, num barril que pode explodir. E aí, de repente, vem a segunda parte, e a segunda parte é muito sagaz, assim, a forma com que o Jorge Ferreira é descrito, porque começa assim, pode ter sido assim. Quer dizer, a primeira parte, essa voz orientadora, esse personagem que orienta, que costura a narrativa, ele não sabe exatamente nem sobre o pai, e muito menos sobre o avô. Então ele especula sobre o avô e ele constrói essa figura mística do avô a partir desse lugar de deslocamento que ele está ali, de conflito que ele está,
nos 45 anos dele. E esse é o personagem de fato mais cativante e mais interessante de todo o livro. Assim. O avô dele é uma figura fantástica, não só porque ele é um puta boxeador que ele tinha perdido pro cara lá, e ele, pra um polacão, assim, e aí ele vai e ele tá num dia meio emputecido, que ele acordou sendo acordado pela mulher com a outra mulher, e aí ele, porra, o que tá acontecendo aqui, não sei o quê, e aí ele tem que recuperar a pose de macho dele, e aí ele faz isso aqui, ele vai se atrasar pro trabalho, e se ele se atrasa pro trabalho, os caras cortam metade do salário dele, e aí naquele mesmo dia vai ter essa classificatória pro campeonato de boxe, e aí é esse cara que agora tá trabalhando, que antes ele lutava para outro lugar, agora tá lutando pela empresa dele, que é uma empresa de uma ferroviária, assim, uma empresa de transporte ferroviário, e aí ele luta com o cara, ele tinha perdido, mas porra, ele destrói o cara, assim, o cara, na verdade, essas lutas de boxe amador antigamente, o risco de morte era bastante grande, assim, pelo menos um traumatismo severo, assim. E aí o cara, pô, é fantástico, e vai contando das histórias dele, de como ele controlava o tambor ali, o boom e tal, e como ele tinha essa peça de teatro sendo gago, e como ele estava fomentando a vida cultural. Remonta a história da mãe dele fugindo escrava, fugindo de uma fazenda lá de uns certos suíços, e chegando num lugar que era que era um prostíbulo e tal, em Friburgo. Enfim, muito interessante isso daqui. O pai dele é interessante também, assim como o cara que ao contrário desse avô pândego, é o cara mais certo, que trabalha, que faz, que ganha confiança dos patrões, que não sei o quê, que mostraria uma certa oposição àquela figura que ele mesmo nunca conheceu, não é esse o pai do personagem costurador. E aí no final ali que eu achei que poderia ter explorado melhor as potências narrativas do que vinha sendo como que encenado lá naquela primeira voz, entende? Lá naquela primeira parte. Porque quando volta a falar, quando o filho é entregue lá no quartel e tudo mais, ali desliza para alguns discursos de interesse contemporâneo, político, social contemporâneo, mas, enfim, contadas as minúcias lá do quartel, lá desse lugar da escola preparatória e tal, mas que tem menos perder um pouco daquele frescor que a gente vinha sentindo, e algumas vezes caiu no traço discursivo que é mais recorrente. Por exemplo, falar que enfim, o professor que fala, olhem para indicar que essa é a mentalidade dos quartéis e tudo mais, fica bastante evidente. Talvez tenha sido uma preocupação, mas para mim soou como a quebra dos limites narrativos que vinham sendo bem delineados, que vinham sendo bem produzidos, mas aí isso também é menos uma opinião crítica minha, e talvez mais um pitaco especulativo de ordem editorial, assim, dizer, sabe, seria legal se tivesse um editor com colhões para fazer a coisa ali, falar, porra, vamos, sabe, dar... Porque talvez esse seja o ponto que eu queria marcar aqui. É legal encontrar um cara que escreve alguma coisa maneira dentre tanta merda acontecendo por aí. E de verdade, assim, as 70 primeiras páginas, depois a parte do avô dele, foi legal, assim, eu me empolguei, coisa que não acontecia há um bom tempo com nada que a gente já deve ter falado aqui, que a gente gosta e tal, então vocês sabem bem claramente não tem acontecido em geral. Mas eu acho que é um escritor que vocês devam enfim, olhar. Acho que é um cara que vai produzir coisas interessantes ainda, pode produzir. O que o Yuri lembrou que a gente faz essas coisas, entendeu? Vocês acham que é tudo muito natural, assim, que o meu desejo quase infindo pelo Murilo não atrapalha, assim, atrapalha muito. Mas o que o Yuri lembrou aqui é verdade, é que há uma relação na posição. São três personagens homens negros, assim,
E o primeiro personagem, o avô, é muito engajado. Faz um bar que para os brancos não entrarem, salvo raras exceções, que é para afirmação da cultura. Ele tem uma sociedade secreta, ele tem um negócio... e aí ele, enfim, tem uma participação viva na comunidade negra. Isso acontece num certo nível com o pai, porque ele também ensaia numa escola de samba, ele também tem... Mas ele começa a flertar com o militarismo como uma forma de ascensão social. Ele tem, exato, ele tem... Mas toda aquela relação com a ilha do governador e isso, tal, que ele vai pro Rio e tal, ele tem uma coisa mais bem comportada. E o filho, que não se dá bem na escola preparatória da aeronáutica, que tá indo super mal, mas que tem... É um filho racista, assim. Esse já é o mais distante possível do próprio avô. Ele tem um discurso... como você disse, lambe-botas, porque é o que não realizou, não é? A gente vê isso acontecer de fato entre essa galera que defende, sei lá, golpe de não sei o que e tal, sendo um puta de uns lambe-bota que, sei lá, não entrou pra um... Fisicamente débil, né? Esses caras, enfim, não entraram nem pro NPOR, não entraram pra nada, esses caras são uns bostas. Por N motivos, assim, não é só um, isso que é fantástico, assim, basicamente uma esquadra de fertilizante dado a plurificação de merda de toda essa galera, assim. E isso é bem interessante e bem jogado, assim, mas de novo, assim, eu achei que essa última parte, não pelo tema, o tema que o Yuri falou, tem coisas interessantes ali que elas remontam e tal, é mais pelo tratamento narrativo mesmo, assim. Eu acho que se tivesse tido uma outra forma de abordagem àqueles mesmos eventos ou aqueles discursos, sem ceder o discurso, por exemplo, a esse professor, ou sem ceder o discurso a um determinado colega lá, que é um bosta, que é um tanto quanto sádico e tudo mais, aquilo ali poderia ter realizado talvez com uma potência que você via inscrita na primeira parte e na segunda parte. Mas é isso. Acho que fiquem de olho, achei interessante. É um cara muito interessante aí para vocês observarem. Gostei. E é isso. Se inscrevam em Catarse. Inscrevam no Catarse. Deem dinheiros para Natal. A gente vai talvez fazer um especial de Natal. A gente vai fazer um especial de Natal. Onde o Murilo vai ser forçado a aparecer aqui. Ele estava dizendo que não, que ele vai ter que ficar atrás das câmeras, que não sei. Que mais? Comentário, blá 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 blá. A gente vai fazer, Murilo? Vai. Eu vou falar um negócio seguinte. Eu não sei se esse é o último vídeo que eu vou gravar esse ano, assim. Não sei. Possivelmente não sei, tal. Porque eu estou preparando alguma coisa para o último vídeo que eu for gravar. O Murilo já sabe que eu estou preparando, não sabe o que é. Mas é alguma coisa. Entendeu? E essa alguma coisa envolve o que acontece sempre ao final dos vídeos aqui, que é esse êxtase frenético que eu sinto. Tanto quanto eu sinto por boa literatura, eu sinto pela bela face de Murilo, não é? Então aguardem, assim, tá vindo aí, o Murilo tá desesperado, o Murilo, porra, que merda, vou matar esse cara antes e tal, mas vai acontecer, Murilo, tá tranquilo com isso? Tá? Então tá, é isso daí, valeu, abraço.